Gente boa, eu sou Arnaldo Godoy, o tema de hoje é bacana, é pesado, é punk, nós vamos falar sobre droga. Espera um pouquinho que já vai começar. Tem uma pergunta para você. Você que fuma um baseado aí, você é criminoso? Né? Eu pergunto pro pessoal lá do aglomerado da Serra, tem helicóptero para carregar com droga? Hein? Eu ia fazer aquela pergunta, por que a Michelle recebeu 89... Não, corta. Então, gente, eu sei que é um assunto polêmico, ele causa certo incômodo, mas é absolutamente necessário conversar sobre ele. Eu sei que isso não é da alçada municipal, de lei municipal, isso são leis que dizem ao país inteiro, né, coisa que tem que ser tratada no Congresso Nacional, mas isso não nos impede de tratar do tema, não nos impede de discutir isso em todos os espaços, na Câmara Municipal, nas escolas, não é? Na universidade, enfim, porque esse é um assunto, é um tema que provoca centenas, milhares de mortes por ano. E quem morre por conta da questão das drogas? Quem morre em razão do tráfico das drogas? É a gente pobre e preta da periferia. Porque aqueles ali são os micro traficantes. É a boca de fumo. É quem leva a cocaína no bolso. Porque os grandes traficantes andam de helicóptero, de avião. Esses estão isentos, né? E nós continuamos a tratar isso com hipocrisia. É a guerra às drogas. É a guerra que se faz contra as drogas imposta pelos Estados Unidos, que é o país que mais consome drogas. É lá o maior consumo de drogas. A grande exportação de drogas é para os Estados Unidos, da Colômbia, da Bolívia, vai tudo para lá. Por quê? Mas lá que faz a guerra contra as drogas, o maior combate. E aqui no Brasil, como é que isso ocorre aqui? É a mesma coisa. Todo dia a polícia prende, mata, prendeu tonelada de maconha, prendeu não sei o que, quantos pinos de cocaína, e quem morre é pobre e preto, não é? Nós precisamos de botar esse assunto nas escolas, gente, e discutir isso com os jovens, discutir isso com as famílias. Ninguém aqui está... A legalização das drogas, gente, é absolutamente necessário. Não sei, o episódio no Salt Lake City, começo do século XX, deu origem ao Al Capone, você se lembra? Você já deve ter visto filmes sobre isso. Proibiu o álcool lá. E o que aconteceu? Aconteceu a máfia. A máfia, Al Capone, Polícia Federal, né? Porque não adianta proibir o mercado paralelo, não legalizado. E aqui? E as drogas aqui? Se eu quiser ali pegar, eu sei onde tem, qualquer um sabe onde tem. Não é melhor discutir isso? Né? Como é que a gente pode legalizar isso para evitar essa morte de tantos jovens, né? Mulheres que são presas? Quantas pessoas estão no sistema carcerário brasileiro? Mais da metade é ligada a drogas. E são pequenos, porque os grandes estão soltos. São os pequenos que vão para a cadeia, porque esses que são presos, né? E a morte entre eles mesmo, porque a guerra das drogas é pesada. Se eu dou bobeira, eu controlo um ponto de droga, alguém entra ali e não acerta as contas comigo, se eu não eliminar aquele sujeito, aquela fulana, eu danço. Então é uma guerra fratricida entre os pobres e pretos, mas a polícia atua em cima dos pobres pretos, né? A justiça atua em cima deles. E quanto de mulheres que são presas por conta de levar drogas, carregar drogas, né, nos seus corpos. Então, gente, eu
esse assunto, assim como outros, né? A gente precisa perder o medo de discutir sobre eles. Continuando, olha, a cachaça está liberada, o mal que ela causa é muito maior do que a consequência do uso de drogas, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista, o SUS gasta muito mais para tratar os alcoólatras do que o pessoal com as drogas. E o cigarro, não é uma droga? Está liberado, né? Está provado que mata, que dá câncer no pulmão, etc, etc. Então, gente, o que eu quero dizer é que guerra às drogas não adianta, é preciso conversar isso em todos os espaços, e é um processo, não é de um dia para o outro, como eu já disse. Então, por exemplo, tem a marcha da maconha, outros países liberaram só a maconha, o Brasil tem que traçar o seu caminho. Inclusive a maconha, né, o canabidiol, tem um uso terapêutico, né, e é muito cara, a Anvisa até já liberou, o Ministério da Saúde liberou, mas é caro demais, né? Pode plantar maconha aqui no quintal aqui de casa? Eu posso plantar para fazer o canabidiol? Né? Qual é o controle disso? Então, tem que ter essa discussão, né? É um processo, né? O que não pode é julgar esse assunto das drogas para debaixo da mesa, como se isso fosse responsabilidade da polícia, prender os traficantes, os pequenos, né? Porque os outros andam de helicóptero aí, até de governo, né? De jato, de navio, é o tráfico, do alto tráfico, que os varejistas, esses que são presos, e pobre e preto, volto a repetir, porque isso tem que ser marcado. Então nós temos que saber de fazer esse movimento nas escolas, combater primeiro a escola sem partido, que evita debate de qualquer natureza sobre a questão da mulher, das drogas, da interrupção de gestação. Então é o fim dos debates. Volto a repetir, mais da metade do sistema prisional é ocupado por questão das drogas, e a gente continua nessa hipocrisia, fazendo guerra às drogas, que não adianta, só gera corrupção, só gera violência, né? E só gera essa hipocrisia social. Então, gente, esse assunto das drogas, eu acho que assim, para a gente dar um chute, queria que vocês comentassem isso, né? Espalhar isso, fazer comentários, se concordam ou não, se divulgar isso, porque é preciso fazer esse debate. Contrário ou favorável, mas é bom que a gente faça esse debate.